Moro sozinho em uma casa afastada, na região serrana, perto de Petrópolis. É um lugar tranquilo, cercado por mata fechada, perfeito para quem quer fugir do caos do Rio de Janeiro nos fins de semana e feriados. Minha única companhia constante é o Barnabé. Barnabé é, ou era, um Golden de 4 anos. 40 quilos de puro amor, pelo dourado e fofinho. Ele é o tipo de cachorro que tem medo do próprio pum e que traz o chinelo quando você chega em casa, abanando o rabo tão forte que o corpo todo balança junto. Tudo começou há 3 dias, na terça-feira à noite. Estava chovendo muito, uma daquelas tempestades de verão que derrubam a eletricidade e transformam as estradas de terra em lamaçal. Eu estava na varanda, fumando um cigarro e olhando a chuva, com o Barnabé deitado aos meus pés. De repente, ele levantou a cabeça, suas orelhas ficaram eretas, o pelo de seu pescoço peludo se eriçou. Ele estava olhando para a linha das árvores, onde a floresta começa. É um breu total à noite, mas ele viu algo. Barnabé soltou um rosnado baixo, não o rosnado de brincadeira que ele faz quando brincamos de puxar corda. Era um som gutural, vibrante, que parecia vir do fundo do peito. Era medo, talvez. "O que foi, garoto?" perguntei, apagando o cigarro. Barnabé não olhou para mim. Ele estava fixado na escuridão. E então, fez algo que nunca tinha feito antes. Ele correu, pulou a grade baixa da varanda e disparou em direção à floresta, latindo furiosamente. "Barnabé, não! Volta aqui!" gritei, mas o trovão abafou minha voz. Ele sumiu no meio das árvores. Fiquei o chamando durante 1 hora. Peguei minha lanterna, capa de chuva e entrei um pouco na mata. Nada. A chuva apagava qualquer cheiro ou rastro. Voltei para casa encharcado e preocupado. Cachorros domésticos não duram muito na mata. Tem onça, cobra, armadilhas de caçadores ilegais. Deixei a porta dos fundos destrancada. Coloquei uma tigela de ração fresca e fiquei ali na sala, esperando, ouvindo o barulho da chuva no telhado. Adormeci no sofá. Acordei às 3 da madrugada, com um som, unhas no piso de madeira. Levantei num pulo. A porta dos fundos estava aberta. "Barnabé?" Ele estava na cozinha, parado em frente à tigela de água, bebendo, mas de um jeito estranho. Ele não estava lambendo a água ruidosamente como sempre fazia, mas sim apenas com o focinho enfiado na água, imóvel, como se estivesse absorvendo o líquido por osmose. Suspirei de alívio. "Seu idiota", fui até ele. "Você me assustou. Onde você se meteu, hein?" Ele levantou a cabeça. Estava molhado e sujo de lama. Havia um cheiro em seu pelo. Não cheiro de cachorro molhado. Parecia de terra revirada e algo podre e adocicado. "Credo, Barnabé, você rolou na carniça?" Ele não abanou o rabo. Apenas olhou para mim. Os olhos dos Golden são castanhos, quentes, expressivos, mas os olhos de Barnabé naquele momento estavam opacos. Havia uma película leitosa sobre eles e ele não piscava. Ficou me encarando por 10 segundos inteiros, sem mover um músculo, sem ofegar. "Vamos, garoto. Banho amanhã. Agora cama." Apontei para a cama dele no canto da sala. Ele não se mexeu. "Cama!" ordenei mais firme. Barnabé virou o corpo. Não de forma fluida. Foi um movimento rígido. Primeiro as patas da frente,
depois seu corpo, depois as patas de trás, como um tanque de guerra manobrando. Ele foi até a cama e deitou, mas não se enrolou. Ele deitou de bruços, com as 4 patas esticadas e a cabeça erguida, olhando para a parede. Deve estar traumatizado, pensei. Viu algum bicho na mata e se assustou. Tranquei a porta e fui dormir. No dia seguinte, as coisas ficaram piores. O cheiro não saiu com o banho que dei nele, e olha que dei um banho com shampoo antipulgas e esfreguei até meus braços doerem. Mas aquele cheiro parecia emanar debaixo de sua pele. E, falando na pele dele, enquanto eu o ensaboava, senti que estava solta. Cachorros têm pele solta no pescoço, eu sei, mas isso era diferente. Parecia que sua pele era uma roupa de um tamanho maior que o corpo dele. Quando eu puxava o pelo, a pele vinha muito fácil, deslizando sobre os músculos como se não estivesse conectada. E ele estava frio. Cachorros têm temperatura corporal mais alta que humanos. Eles são quentes ao toque. Barnabé estava gelado, como um pedaço de bife tirado da geladeira. Você deve estar doente, murmurei. Hipotermia, talvez? Tentei dar um petisco. Ele adorava biscoitos de fígado. Coloquei o biscoito na frente do focinho dele. Ele cheirou, ou fingiu cheirar. Depois, abriu a boca e deixou o biscoito cair lá dentro. Ele não mastigou, apenas engoliu inteiro, com um movimento convulsivo da garganta, como uma cobra engolindo um ovo. Me arrepiei inteiro. Passei o dia trabalhando no escritório de casa. Barnabé ficou no corredor. Ele não dormiu. Toda vez que eu olhava, ele estava lá, sentado de um jeito estranho, muito ereto, a coluna perfeitamente reta, as patas dianteiras muito esticadas. Parecia uma estátua egípcia, não um cachorro normal. E, além disso, ele olhava para mim. Sempre que eu virava a cabeça rápido, ele estava olhando, mas assim que nossos olhos se encontravam, ele desviava o olhar para o chão, como se estivesse disfarçando. À noite, liguei para minha ex-namorada, Clara, que é veterinária. Clara, o Barnabé tá estranho, tá gelado, a pele dele tá solta, não tá comendo direito e tá me olhando esquisito, falei preocupado. Ele vomitou? Teve diarreia? Ela perguntou. Não, ele só não age como agia antes, parece um robô, falei. Deve ser estresse pós-traumático se ele fugiu pra mata, ou pode ter comido algum sapo venenoso. Traz ele aqui amanhã cedo, ela disse. Tá, vou levar, confirmei. E David? Ela hesitou. Tranca ele no quarto de hóspedes hoje. Caso estiver com raiva ou alguma doença neurológica, ele pode ficar agressivo. O Barnabé é agressivo? Ele tem medo de borboleta, Clara. Falei. Só por segurança, ela terminou dizendo. Desliguei. Olhei para o corredor. Barnabé não estava mais lá. Garoto? Fui até a sala. Nada. Cozinha. Nada. Então, ouvi um barulho vindo do quarto de hóspedes. Aquele barulho de patinhas no chão. Mas o ritmo estava errado. Não pareciam 4 patas. Pareciam 2, como passos humanos. Fui até a porta do quarto de hóspedes, que estava entreaberta. Empurrei a porta devagar. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pela janela. Barnabé estava lá. Ele estava em pé, não apoiado nas patas traseiras para olhar a janela, não pulando. Ele estava em pé. Suas patas traseiras estavam esticadas, os joelhos travados para trás, seu tronco ereto.
As patas dianteiras pendiam ao lado do corpo, frouxas, balançando levemente. Ele estava de costas para mim, olhando para o espelho do guarda-roupa, se observando. Ele inclinava a cabeça para a esquerda, depois para a direita. Depois tentou levantar uma das patas dianteiras. Os dedos de sua pata se mexeram, não como patas de cachorro que são unidas. Os dedos se separaram e esticaram, fazendo um movimento de agarrar no ar. Ouvi um som, um sussurro rouco, saindo da garganta dele. Minha bexiga soltou. Senti a urina quente escorrer pela minha perna. Eu não gritei. O terror foi tão absoluto que roubou minha voz. Dei um passo para trás. O assoalho rangeu. A cabeça de Barnabé girou. Não o corpo, só a cabeça. Ele girou quase 180 graus como a de uma coruja para olhar para mim. O pescoço torceu, a pele solta como um pano molhado. Ele sorriu. Cachorros parecem sorrir quando estão ofegantes com a língua para fora. Aquilo não era isso. Os lábios pretos se repuxaram para cima, revelando todos seus dentes, inclusive os molares lá do fundo. A boca se abriu demais, rasgando levemente nos cantos. Não havia língua, só um buraco negro na garganta. Fechei a porta com um estrondo. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Empurrei a cômoda para a frente. Peguei meu celular. Sem sinal. A tempestade de ontem devia ter derrubado a energia da torre da região de novo. Fiquei sentado na cama, segurando um taco de beisebol, tremendo violentamente. Ouvi passos no corredor. Passos pesados, bípedes. Eles pararam na frente da porta do meu quarto. Ouvi o som da respiração dele através da madeira. Um som úmido, borbulhante. E então, a maçaneta girou. Devagar. A maçaneta de metal rangeu. Ela girou para a esquerda, depois para a direita. Ele estava tentando abrir com as patas. "Vai embora!" gritei. "Sai da minha casa!" O movimento da maçaneta parou. Silêncio. Então, uma voz. Não era minha voz. Não era a voz de um monstro de filme. Era uma colagem de sons. "Senta. Fica. Bom garoto. Passear?" Ele estava repetindo as palavras que eu dizia para ele, mas a entonação estava errada. As sílabas eram cortadas e coladas como um gravador defeituoso. "David, biscoito. David, abre." Comecei a chorar. "Você não é o Barnabé. O que você fez com ele?" Silêncio de novo. Então, houve um som que quebrou meu coração. O som do ganido de Barnabé. Aquele chorinho agudo que ele fazia quando queria entrar no quarto. Parecia tão real. Por um segundo pensei: será que fiquei louco? Será que ele está machucado lá fora e eu o tranquei? Mas então, o ganido mudou. Ele desceu de tom, ficou grave, virou uma risada. Uma risada humana, seca, vindo da garganta de um cachorro. Ele começou a se jogar contra a porta. A porta estremeceu. A cômoda deslizou alguns centímetros. Aquele bicho tinha 40 quilos, mas a força com que batia parecia de 100. A madeira da porta começou a rachar. Olhei para a janela. Segundo andar, se eu pulasse, quebraria as pernas, mas se eu ficasse, poderia ser pior. O som parou de repente. Os passos se afastaram, descendo as escadas. Fui até a janela e espiei, escondido atrás da cortina. A porta da frente de casa se abriu. A coisa que antes era meu cachorro saiu. Ela andava sobre duas patas, mas de forma grotesca. Os joelhos traseiros, que em cães dobram para trás, estavam forçados a dobrar para frente, estalando a cada passo.
O tronco dourado brilhava sob a luz da lua. Ele caminhou até o meio do gramado e parou. Ele olhou para cima, para a minha janela, sabendo que eu estava olhando. Ele levantou a pata dianteira direita e acenou. Um tchauzinho humano, rígido. Depois, correu para a floresta, mas não correu como cachorro. Correu como um homem pelado e deformado, balançando os braços, desaparecendo na escuridão. Fiquei acordado até o amanhecer. Quando o sol saiu, peguei a chave do carro, o taco de beisebol e desci. A casa cheirava a podre. Havia marcas de lama e um lodo viscoso na maçaneta do meu quarto, no corrimão da escada, na geladeira. A geladeira estava aberta. Toda a carne crua tinha sumido. As embalagens de isopor estavam rasgadas no chão. Ele comeu tudo, inclusive o plástico. Corri para o carro. Enquanto dirigia pela estrada de terra para sair dali, vi algo na beira da mata. Parei o carro. Era uma coleira. A coleira vermelha de Barnabé. Estava jogada no chão, perto de uma moita. E do lado da coleira, o resto. Não vou descrever em detalhes, mas o que eu achei ali não era um cachorro inteiro. Era a parte de dentro. Como se alguém tivesse tirado a roupa de um cachorro e deixado a parte de dentro para trás. A pele tinha sumido, a cabeça tinha sumido. Só restavam os músculos, os órgãos e os ossos, limpos cirurgicamente. Vomitei ali mesmo. Entrei no carro e dirigi até a cidade. Fui direto para a polícia. Contei uma versão editada da história. Disse que alguém invadiu minha casa, matou meu cachorro e me ameaçou. Não falei que o cachorro andava em 2 patas. Eles me internariam. A polícia foi até lá. Fizeram um relatório. Acharam os restos mortais de Barnabé na mata. Provavelmente uma onça, disse o sargento. ou algum psicopata. Vamos investigar. Nunca mais voltei para aquela casa. Estou morando num apartamento no centro do Rio, no 15º andar. Vendi a casa por metade do preço. Achei que estava seguro aqui. Mas ontem à noite, eu estava no elevador, subindo sozinho. O elevador parou no 4º andar. A porta abriu. Não havia ninguém. O corredor estava vazio. Eu ia apertar o botão para fechar a porta, quando ouvi, vindo do final do corredor escuro, aquele barulho de 2 patas no piso. Olhei bem. Lá no fundo, na sombra, havia uma silhueta. Não era um cachorro. Parecia um homem. Um homem alto, magro, vestindo um sobretudo longo. Mas o jeito que ele estava parado, a cabeça inclinada num ângulo impossível, os braços muito longos, passando dos joelhos. Ele estava de costas. A luz do corredor piscou. A figura se virou. Não vi o rosto. Ele estava usando um capuz ou chapéu, mas vi os pés. Ele não usava sapatos. Os pés eram peludos e tinham garras negras que batiam no piso de cerâmica. E quando a porta do elevador começou a fechar, ouvi a voz. Não um latido, mas a minha própria voz, sussurrada, ecoando pelo corredor vazio. Bom garoto. A porta fechou. Estou trancado no meu apartamento agora. Empurrei a geladeira contra a porta. Eu ouço eles lá fora. Não é só um. Parece que ele ensinou os outros. Eles estão arranhando a porta. Não na parte de baixo, onde um cachorro arranharia. Eles estão arranhando na altura do olho mágico. Eles querem entrar. E eu acho que não querem apenas me morder. Acho que Barnabé aprendeu a andar em 2 patas porque a pele de cachorro era muito limitante. Ele quer algo como polegares. Ele quer algo que possa abrir portas. Ele quer a minha pele. Se você tem um cachorro e ele fugir para a mata à noite, não vá atrás. E se ele voltar diferente, se ele te olhar por tempo demais, se parecer entender o que você fala um pouco bem demais, tranque a porta. E reze,
para ele não ter aprendido a girar a maçaneta. Até a próxima. Obrigado.